Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. Que você me carregue, 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 que você me carregue. Aí, bom dia, meio embananado. Não, isso aí foi um primeiro ensaio, certo? Isso aí foi só para esquentar. Eu tenho direito a melhorar. Essa música é Vamos Fugir, do Gil. Eu estava ouvindo hoje o Bob Fernandes, com um jornalista lá da Bahia. Aliás, o Bob me parece que ele está na Bahia. E me parece que o Bob é baiano, eu não sei. Mas ele mora em São Paulo. E ele estava lá com um jornalista, que eu não vou agora lembrar o nome. Ele, o cara, como é o nome dele? É Mário, parece, não sei. Mas não foi aquele que te pegou atrás do armário, não. Mas assim, sabe? Aí de repente falavam de boto, boto pra cá, boto pra lá, puxaram o assunto sobre baleia ali, sabe, na orla de Salvador, aquela coisa toda. Aí de repente o Mário, para comprovar que lá em Salvador tem golfinho, certo? Tem boto, aí ele fez lá acho que ele mostrou lá, sabe, um vídeo, não sei. E o fundo do vídeo, o fundo musical do vídeo era essa música do Gil. Aí eu resolvi dar uma puxada aqui. Essa música eu toco legal, sabe? Eu toco e canto. Eu canto e toco. E essa música, pelo que eu vi, é do Liminha. O Liminha eu acho que é um... Não sei se ele é poeta, eu não sei quem é o Liminha, certo? Mas depois a gente vê isso aí. E tá aqui, vamos fugir, já vou passando. Eu queria falar uma outra coisa, outro dia eu falava de o Hertz, mas eu falava também que eu estava com um incômodo no olho, ainda continuo, bicho. Eu não sei que porra é essa e eu acho que seja conjuntivite, certo? Mas ela até agora tem mais de 72 horas, ela não me contaminou o olho, eu acho que eu tô com algum, não sei se é cisco no olho, cisco eu não sei se é, ou não sei se é algum pelo inflamado, eu não sei se é, tá certo? E eu preciso procurar um oftalmologista, tá certo? Essa é a bronca, bicho. Tem que escarrar 150 mangos aí, sabe? Eu não tenho plano de saúde, caralho. Porra, vai ser foda. Mas eu tô me aguentando aí, embora ver, tá certo? Eu e uma figura aí, sabe, que faz yoga, sabe, e faz outros movimentos aí, movimentos orientais aí, diz que para controlar o corpo, uma figura, sabe, um idoso que eu conheço aí, que eu conheci, tá certo? Ai, ai, bora ver o que acontece. Mas assim, eu queria falar, então, eu queria me lembrar da palavra conjuntivite e não vinha, tá certo? Vamos se foder. Outro dia também eu queria falar do Hugo Chávez, queria falar do Nicolás Maduro, sabe? Que são esses caras aí resistentes, anti-imperialistas, nacionalistas. Nós tivemos aqui vários nacionalistas, e os nacionalistas que a gente conhece de nome, um grande aí, sabe? Foi ali o Getúlio Vargas, tá certo? E ele é o grande, tá certo? E igual a ele só o Lula, tá certo? E o Lula o supera em muitos aspectos, mas o Getúlio, apesar de militar e de golpista, sabe? Ele é responsável por uns golpes aí que ele deu, sabe, contra a República, sabe? Mas foram golpes do bem, se é que existe golpes do bem. Mas quando, rapaz, ele entregou, rapaz, a mulher de um ativista aí do Prestes, sabe? Como é que chamava a menina, sabe, que era judia, jornalista ou qualquer coisa assim, sabe? Teve filhos, o Prestes teve filho com essa menina aí, sabe, com essa mulher. Uma ativista também, alemã, cara, sabe? Judia, tá certo? E o porra do Getúlio entregou a pequena pro Hitler, ver se pode. Filho da puta esse Getúlio, mas tudo bem. E mais ali na Venezuela, sabe? Outro dia tava o Conde, sabe, que odeia Maduro, o Nicolás Maduro, eu não sei por que ele não compreende o Maduro, sabe? Eu acho que é uma questão pessoal, ele vê a pessoa. Outro dia eu falei que talvez o Conde enxergue a árvore, mas não enxergue a floresta, tá certo? E ele põe responsabilidade no Maduro e quer, sabe, ali, sabe, chamar o Maduro de ditador, chamar o Maduro de sanguinário, o Maduro não sei mais o quê. O Maduro é motorista de ônibus, rapaz, sabe, na profissão dele, que nem meu pai foi, tá certo?
E talvez o porra do Conde, sabe, opere aí com preconceito, sabe, essas coisas todas. Mas o Maduro não é santo, rapaz, tá certo? Também não é. Talvez seja o diabo pros imperialistas, tá certo? Eu acho bom que ele seja um diabo, tá certo? E ele opera ali circunstâncias jurídicas ali, sabe, soberanas na Venezuela. E o pessoal teme em dizer, rapaz, que a Venezuela é uma ditadura, que a China é uma ditadura, que a Coreia do Norte é uma ditadura, que o Putin é ditador, tá certo? Mas, porra, vamos e venhamos, tá certo? Aí, sabe? Ontem o Pedro Serrano, ou anteontem, não estou bem certo, ele explicava que os Estados Unidos, quando se consolidaram como nação, deixando de ser colônia, eles operaram mais no sentido da república, sabe? A constituição deles é mais no sentido da república do que da democracia, sabe? Das relações ali, sabe? Do Estado com o cidadão, eles não operam muito forte, sabe? Principalmente quando esse cidadão é das classes populares. Ali, sabe? Os estadunidenses, eles operam uma democracia, entre aspas, uma democracia elitista, liberal elitista, tá certo? Essa é a questão. E lá na Venezuela, pelo que eu consigo entender, tá certo? O Maduro opera, sabe, o legado que o Chávez, sabe, nacionalista, sabe, ali, sabe, criou, tá certo? E o Maduro tem a incumbência com as condições que ele tem. O Chávez era militar, foi coronel, e aquela coisa toda, sabe? E não é lá grande coisa, né? Porque lá dentro ali daquela força ali institucional, sabe? Os militares eles constituem aí, sabe? Aí uma força tremenda, onde tem generais. E o cara era coronel, rapaz, o Chaves. Mas ele conseguiu fazer um movimento que nem fez o puto desse Bolsonaro aí. Às vezes eu chego a pensar, sabe, que o Bolsonaro estudou demais o Hugo Chávez, sabe? E sem rancor, tá certo? Para justamente operar aqui no Brasil o que o Chávez fez lá na Venezuela, tá certo? O Chaves costurou acordos com as Forças Armadas, tá certo? E trouxe as Forças Armadas, as lideranças das Forças Armadas para junto de si, tá certo? Embora eu acho que ele enfrentasse o mesmo problema que enfrentou o Bolsonaro aqui, sabe? O Bolsonaro na condição de capitão reformado, sabe? Tendo que se relacionar com um general 4 estrelas, porra, acho que não era fácil. Braga Neto, sabe? General Heleno e outros generais aí, sabe? Porra, eu acho que não é fácil, sabe? E eu, se eu fosse general, sabe, eu não aceitava esse capitão aí, sabe? Vai te fuder, capitão. E eu penso que lá na Venezuela, o porra do Chaves enfrentou a mesma dificuldade, tá certo? Mas o fato foi que o Chaves operou ali na Venezuela nacionalismo. Ele sabe, estatizou, sabe, a PDVSA, que é a Petrobras lá na Venezuela, tá certo? E trouxe para dentro, sabe, do controle do Estado venezuelano e do governo venezuelano, sabe, a PDVSA e outras empresas que talvez fossem privadas, tá certo? Ele estatizou, tá certo? Para operar um movimento anti-imperialista, sobretudo, tá certo? Porque as empresas elas têm dono, bicho. As empresas elas operam no mercado, sabe, de ações, tá certo? E os donos são o quê? A elite local, a elite ali, sabe, venezuelana no caso, tem ali, sabe, como é que chama a inimiga ali, sabe, do Nicolás Maduro hoje, a Corina Machado, eu acho. Mas tem, rapaz, os empresários venezuelanos, sabe, que odeiam, sabe, porque os empresários, eles têm dinheiro e têm dinheiro de sobra, e eles vivem de operação no mercado financeiro, tá certo, nos fundos bilionários. Hoje eu vi a notícia de que ali no território, a Ucrânia é uma nação, tem um território, parte dele, sabe, 20% o Putin está pretendendo, porque tem russos dentro desses 20% aí, sabe, russos habitando ali. Hoje, foi ontem, quem foi que lembrou, sabe, que a Rússia ali, sabe, opera uma relação com a Ucrânia, onde está a capital da Ucrânia, é Kiev, certo? Mas Kiev foi ali, sabe, o povoado que deu origem, sabe, que deu origem a todas as etnias ali, que congregou etnias ao redor, tá certo? Inclusive a etnia eslava, sabe, russa, não sei bem como é que é isso aí, tá certo? E de modo que tem ali a Rússia branca,
tem a Rússia e tem a pequena Rússia. A Ucrânia é considerada como uma pequena Rússia, ou talvez a mãe, sabe, de todas, ali, a mãe de todas as Rússias ali, tá certo? E os estrangeiros aí, sabe, o povo europeu não entende essa coisa aí, tá certo? Acha que é uma questão puramente ali individual, individualista, tá certo? A Ucrânia contra a Rússia, quando não tem isso. Tem o problema étnico e tem um problema nacional no meio, tá certo? Aí, sabe, a questão de pátria, essas coisas todas aí temperando, tá certo? Eu só sei dizer que ali na Venezuela o Hugo Chávez operou o nacionalismo, certo? E enfrentou o capitalismo yankee principalmente, tá certo? A PDVSA, na época, sabe, eu acho que ela era dominada pelas empresas as empresas estadunidenses de exploração de petróleo, sabe, a Exxon, não sei quais são as outras empresas aí, a Esso, e Texaco e não sei o que mais aí, etc. Estavam todas elas ali no território venezuelano, sabe, tirando petróleo e produzindo riqueza, porque aquela coisa, rapaz, sabe, ontem te falava aqui, sabe, que aqui no Pará foi celebrado a adesão do Pará, sabe, da província do Pará à independência, tá certo? E o que porra era, que porra foi essa? Foram forças não ali, sabe, forças não imperialistas, forças não, digo ali, ligadas a forças metropolitanas, tá certo? Porque havia portugueses aqui, portugueses legítimos, portugueses que vieram com o sangue de Portugal, sabe, que nasceram em Portugal e vieram para cá com seus títulos. E quando Pedro II, sabe, resolveu ali, sabe, proclamar a independência do Brasil, tá certo? Ele enfrentou essa dificuldade dos portugueses que tinham negócios aqui, portugueses comerciantes, portugueses proprietários de terra, que não aceitavam, sabe, ali na relação com os portugueses nascidos aqui no Brasil já e com aqui, sabe, com os filhos de portugueses e aquela coisa toda, tá certo? Com os caboclos aqui, sabe, que nasciam por aqui, sabe, a mistura de pretos com índios, sabe, e de brancos mesmo lusitanos nascidos aqui com índio, com pretas e aquela coisa toda. Essa coisa que estava aqui, sabe, e havia aqueles lá que se isolavam a elite lusitana, tá certo? E essa elite, vai ver, sabe, quando eu falo nisso eu estou pensando ali no Vero Peso, rapaz, sabe, aqueles prédios antigos ali, lotados de portugueses ali, sabe, eles ali na beira ali, sabe, ali do Vero Peso, já falei o Vero Peso, tá certo? É ali onde, no porto do Vero Peso, onde encostava as embarcações que vinham da Europa trazendo mercadorias, aquela coisa toda. Por onde meu bisavô passou, rapaz, ele fazia compras aqui, levava lá pro Tapajós, meu bisavô, rapaz, português inclusive, tá certo? Rapaz, eu só sei dizer que o bicho pegou em 1923, em agosto de 1923, 1823, tá certo? E aí, sabe, os portugueses que estavam aqui, sabe, aí que eram simpáticos à autonomia da província, aquela coisa toda, se rebarbaram contra outros portugueses e declararam, sabe, a adesão do Pará à independência, tá certo? E veja que, no fundo mesmo, o que é que nós temos? O que nós temos é o processo de colonização, tá certo? Os que se valem dos privilégios da colonização, os proprietários de terra, sabe? Veja que aqui, por exemplo, o Brasil no começo foi dividido em porções de terra, não lembro o nome como era, porque era chamado essas porções, e essas porções foram entregues, sabe, a quem aí, sabe, era próximo do rei, aquela coisa toda, e depois já no final, aí no século XIX, por exemplo, essas porções de terra eram chamadas de províncias, tá certo? Rapaz, mas era muita terra, tá certo? E essa terra tinha o quê? Tinha mata, tinha natureza, certo? Natureza que produzia as riquezas aqui, rapaz. Tinha o ouro, rapaz. Tinha aí, sabe, a exploração mineral, tá certo? E tinha a exploração da agricultura, aquela coisa toda. Porque no fundo é assim, rapaz, o ser humano, ele procura inventar um negócio, sabe, pra ganhar dinheiro. O negócio é o dinheiro, rapaz, porra, cara. E lá na Venezuela do Chaves, sabe, havia ali, sabe, as empresas estadunidenses, sabe, que eram empresas e tinham títulos, sabe, eram empresas acionárias, de acionistas, tá certo? Eram SA, sociedades anônimas, tá certo? E as sociedades anônimas, elas se registram no mercado mobiliário, sabe, e colocam ações para vender, aquela coisa toda. E quem quer ganhar dinheiro compra ações aí. Hoje, por exemplo, eu vi a notícia que a presidente do Banco do Brasil, sabe, o Banco do Brasil teve aí, sabe, um desfavorecimento aí, sabe,
aí, sabe, nos lucros, tá certo? Mas mesmo assim a ação do Banco do Brasil estava valorizada, veja que eu falei ação, e a presidente do banco dizia, olha, mantenha suas ações e compre ações do Banco do Brasil. Porque assim, para quem tem dinheiro, eu se eu tivesse dinheiro, eu faria, eu acho que não, eu não sei lidar com essas coisas, sabe? E eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas quem tem dinheiro hoje no mundo, tá certo, e sabe operar com isso aí, tá ganhando dinheiro sem trabalhar, bicho. Contratando terceiros aí que sabem operar no mercado financeiro. Esse cara, o Eduardo Moreira, por exemplo, foi um cara aí, eu acho que ele foi banqueiro. Eu acho que ele não foi banqueiro, não. Ele foi aí, sabe, funcionário aí de algum fundo, sabe, qualquer coisa assim. Porque o banqueiro é o dono de banco, certo? Banco mesmo, assim falando, entendeu? Eu acho que ele não foi dono de banco assim falando, entendeu? Eu acho que não. Mas tem os operadores, pessoal que estuda economia, que estuda aí administração, que estuda finanças, aquela coisa toda, sabe? Aí se dedicam a operar no mercado financeiro, se dedicam a operar fundos financeiros. E assim, os fundos, o que é que são os fundos, certo? Aí são entidades, sabe, que reúnem, recebem contrato de pessoas que têm dinheiro, sabe? E em nome dessas pessoas, eles têm procuração, constitui um fundo e esse fundo sai por aí. E o BlackRock é um desses fundos, e era isso que eu queria falar, sabe? Que lá nos Estados Unidos, lá na Ucrânia, 20% do território ali da Ucrânia é russo, os russos, sabe? É por isso que o Putin está teimando, certo? O Putin esteve lá no Alasca ontem, tá certo? E a coisa não resolveu. Mas qual é a tese principal do Putin, certo? Não, pera lá, rapaz. Tem ali, sabe, uma cidade, um porto que é crucial para nós ali, eu não vou lembrar o nome agora, mas tem ali, sabe, outras localizações ali, sabe, outros estados, outros territórios ali, sabe, que são habitados por russos, os russos étnicos, como dizem, certo? E esse pessoal tem o direito, e o porra do Zelensky estava fazendo guerra contra esses russos étnicos, sabe? E morreram, me parece, mais de 20 mil desses russos étnicos. E foi quando o Putin resolveu entrar na porrada e pedindo desculpa a esses russos étnicos, porque não tinha entrado numa porrada antes ali, sabe, com o Zelensky, sabe, e controlado a fúria do Zelensky. E por aí vai, sabe. Dava nojo ontem eu vi, sabe, as empresas aqui locais do Brasil falando do Putin, sabe, dizendo que ele era aí, sabe, um governante, era presidente de um país, sabe, que tinha invadido a Ucrânia, que não sei mais o que, não sei mais o que, entendeu? Poxa, chega doía. Mas o fato é que lá tem uma empresa aí, sabe? Se ali o território ucraniano tem uma área, uma planície ali, sabe, mineral e não sei mais o que, mas tem a planície ali da agricultura, e essa planície da agricultura, rapaz, é toda da BlackRock. E o que é BlackRock? É um fundo financeiro, bicho, sabe? Esse fundo financeiro adquiriu, sabe, comprou as terras, sabe, e opera ali com empresas ali naquela província agrária, tá certo? Veja que o Biden teve um filho, como é que chamava o nome do filho do Biden? Era Biden filho, eu não sei. Sabe, esse cara, rapaz, se envolvia com essas questões da banda da Ucrânia, tá certo? Porra, bicho. Quando a gente fala assim na Ucrânia, sabe, acho que é longe, né? Pô, longe pra caralho. Já são 18 minutos de vídeo. E eu só sei dizer, rapaz, sabe, que da mesma forma, sabe, operou ali, eu queria lembrar então, do Hugo Chávez, tá certo? E não vinha o nome. Queria lembrar Nicolás Maduro e não vinha o nome. Nem vinha Nicolás, nem vinha Maduro, tá certo? Só vinha a lembrança de que o Conde odeia o Nicolás Maduro, esquecendo, como eu disse, sabe, que o Nicolás apenas é um cara esforçado, sabe? É um sindicalista que, sabe, se esforça aí, sabe, eu acho que ele é sindicalista, aí, sabe, para levar adiante o legado de Chaves, tá certo, porque não tem outro, e coloca ali a Venezuela numa ponta de lança anti-imperialista, tá certo? E o porra do Conde não entende isso e chama do Maduro de ditador, não sei mais o que. Não é, bicho, ali, sabe? A nação venezuelana se protegeu. Até o porra do Lula, sabe? Resolveu, diz que cobrar a ata da eleição, tá certo? Não sei mais o que. Não é, rapaz, o pessoal se fechou da mesma forma como o Trump se fecha hoje, sabe? Com o poder judiciário, com o poder legislativo ao redor de si, no executivo, tá certo? Lá na Venezuela tem a mesma coisa, sabe? Os três poderes, tem até o quarto poder, que é o poder
eleitoral, tá certo? Estão fechados ali, sabe, em torno da nação, não é em torno do Maduro, que o Maduro pode morrer. O Maduro está com a cabeça dele a prêmio, US$ 50 milhões, certo? E aí, mas se ele for virar outro, rapaz, virar o cabelo, sabe, virar a vice dele, tá certo? Tem outros ali que vão pegar o bastão, tá certo? E vão levar adiante ali, sabe, a soberania venezuelana. É dessa forma que eu vejo. Viu, Conde? Pô, vai te fuder. Mas assim, tá certo? Então eu já falei aqui. Aí eu tava falando que eu tô com um livro aqui do Boaventura de Souza Santos, onde hoje o que se discute hoje é que o Trump, rapaz, ele não tem lei, rapaz, sabe? Eu falei que o Pedro Serrano disse que quando ali as 23 colônias se consolidaram como nação, a nação estadunidense, tá certo? E eles constituíram, né, uma lei geral, sabe? Eles fizeram a Constituição, elaboraram a Constituição. Essa Constituição procurou contornar ali, sabe, problemas, inclusive as reivindicações populares, tá certo? E a Constituição se fechou em torno do tema republicano, e assim, aí, sabe, dando menos valor às questões democráticas, sabe? As questões democráticas dessas questões populares. É assim que se explica por que o Trump hoje, sabe, alvissareiro, sabe, alvissareiro já poderoso, tá certo, tá ali, sabe, servindo a elite, ao deep, como é que o Pepe Escobar, hoje eu ouvi o Pepe Escobar, sabe, o Deep State, tá certo, a elite econômica, a elite financeira estadunidense, tá certo, o pessoal das Big Techs principalmente. Por que o Trump está fechado, sabe, com essa turma aí? É por conta disso, porque o governo dele está aí para servir os caras que têm dinheiro, bicho, é assim. E aqui no Brasil é a mesma porra, tá certo? Aqui, sabe, o Lula atrapalha, sabe? O Lula é um cara que atrapalha aqui no Brasil porque, sabe, embora ele queira ali fazer um meio de campo, sabe, embora ele queira, sabe, colocar um pé aqui e o outro ali, tá certo? Mas a elite financeira não quer o Lula, rapaz, essa é a questão, tá certo? Querem o Tarcísio de Freitas como quiseram o Bolsonaro, como quiseram o Temer, tá certo? Como quiseram o Fernando Henrique Cardoso e essa turma toda aí, tá certo? Mas assim, o pessoal do PT, eles não querem, sabe? Porque o pessoal do PT, rapaz, quer pegar o orçamento, sabe, fazer política pública, ver se pode. Eu disse outro dia, eu fui bater ali no pronto-socorro, me deram um atendimento, rapaz, sabe? Eu tava fudido com uma dor no estômago, sabe? Aí o médico disse, rapaz, olha, toma esse remédio aqui, foi papo. E lá mesmo, sabe, olha, sai daqui, vai ali na enfermagem, sabe, na enfermaria, que eles vão te aplicar essas injeções aqui, tá certo? Foi papo, tá certo? Outro dia veio lá em Paraty, no Rio de Janeiro, numa feira de livros, sabe? Um estadunidense, eu acho que estava lançando o livro por lá, não sei bem, tá certo? E de repente ele bateu a cabeça, sofreu um acidente, sabe? Eu vi um corte na cabeça, sabe? Ele foi pro pronto-socorro, aquela coisa toda, para começar veio o SAMU, colocou ele dentro, levou, sabe, pro hospital, lá ele fez ressonância magnética, fez não sei mais o que, fez sutura e não sei mais o que. Aí no final ele disse quanto é que eu pago. Aí o pessoal olhou assim um pro outro, assim, os enfermeiros, os médicos, sabe? Ei, rapaz, não paga nada não, rapaz, tu estás aqui pelo SUS. SUS, que porra é SUS? É o serviço, rapaz, único de saúde, tá certo? É isso, o sistema único de saúde, que dá saúde para todo mundo que precisa e não discrimina. Às vezes falta, certo? Às vezes falta produto. O médico tinha mandado tomar injeção, sabe, de 3 substâncias, certo? Só me deram de 2 porque a terceira não tinha estoque. Mas aí vai passando porque a minha dor passou, rapaz. Porra, cara, olha. Aí eu tô pensando se eu vou lá de novo, sabe, lá na porra do médico, sabe, dizer que eu tô com um incômodo aqui no olho, sabe. Mas como é uma coisa pequena, agita, sabe, eu tô querendo não ir, rapaz. Tô aqui, sabe, me escondendo, sabe, lavando o olho de vez em quando. Mentira que eu não tô lavando o olho de vez em quando. Eu lavo só quando é preciso, quando eu vou tomar banho. Mas o caso é o seguinte, rapaz, sabe o que é que a gente tem? É essa coisa aí. Então veja, eu falava do Hugo Chávez, eu já mexi, não quero mais falar do Hugo Chávez. E eu não sei que porra aconteceu lá na cozinha. Eu não sei se eu tenho alguma coisa no fogo, eu acho que não. Mas eu vi um barulho para aquelas bandas de lá, pode ser o gato querendo pegar osso ali no meu lixeiro, tá certo? Eu acho que é isso. Quando já são 23 minutos, eu não vou interromper o vídeo por causa disso, eu vou deixar, sabe, de derrubar lá a lixeira. Ontem eu comi frango, bicho. Ontem eu inventei, sabe? Eu peguei, sabe, eu acho que eu comprei quase 1 quilo de coxa, sabe, de frango, sabe, e lavei bem, passei até limão, aquela coisa toda, e meti, rapaz, dentro de uma lata de conserva de frutas que eu tinha comprado, sabe, eu acho que era ameixa ou qualquer coisa assim. Eu vi outro dia uma pequena na TV, sabe, eu conheci uma
figura, sabe, que escroteava, sabe, ela tinha preconceito, escroteava com quem usava, sabe, duas vezes a mesma embalagem, sabe, quem usava, por exemplo, copo de polpa de tomate, sabe, ela escroteava com as pessoas que faziam uso, sabe, desses copos aí que vem tomate dentro, que a gente compra no supermercado, e eu vi, rapaz, uma pequena usando uma lata, sabe, uma lata dessas assim que vem aquelas conservas de frutas, sabe, e eu vi que ela fez ali, usou aquela lata para fritar coxas de frango, bicho. Olha. Aí eu saí para imitar, bicho. Ontem eu fritei coxas de frango, sabe? Aí depois eu fiz ali, sabe, eu fiz ali um temperado, sabe? Meti essas coxas dentro. Foi o meu almoço com arroz, bicho. Olha, com arroz e farofa. Mas, rapaz, eu só sei dizer que é isso, bicho, sabe? Água é fogo, sabe? Eu tô ouvindo um barulho, tô achando que é a porra do gato lá em cima dos ossos ali que eu joguei no lixeiro ali, sabe? Na cozinha. Mas assim, sabe, aí eu queria falar que o que o Trump faz hoje, sabe, é um cara sem lei, tá certo? É um cara sem lei. Ele tá com tudo, sabe, com os três poderes na mão. O executivo, que é dele, que ele ganhou, tá certo? Mas tá com o legislativo e tá com o judiciário na mão. As instituições desses poderes. Tá certo? Aí o Serrano novamente entra na questão e fala que os estadunidenses, sabe, com a independência, sabe, favoreceram as instituições, tá certo? E as instituições jurídicas, as instituições econômicas e por aí vai, tá certo? Já as instituições populares, sabe, a Constituição estadunidense não dá muita pelota não, tá certo? Me parece que é isso que o Serrano quis dizer. E eu só sei dizer que a modernidade, sabe, ela se instalou porque se apelou a um recurso institucional humano, sabe, que é o direito, tá certo? E o direito é que regula, sabe, que regula, quando já são aqui 26 minutos de vida, que regula os comportamentos, sabe, a vida em sociedade, bicho, porra, é isso. Tá certo? Quando eu falo que eu estou na Ágora, sabe? Eu estou na Ágora, eu estou vendo ali sabe, a praça pública e as pessoas ali se expressando, tá certo? E as pessoas ali, sabe, ali tendo comportamento que as regras sociais impõem, tá certo? Então veja que houve um tempo aí eu queria falar de um tais de Urherrites, tá certo? Urherrites, tá certo? Tinha um assunto que eu queria também tratar, rapaz, que é essa história aí da mercadorização de corpos, sabe? Para falar aí de prostituição, para falar de adultização, sabe? Para falar de erotização infantil, essas coisas todas, mas parece que não vai dar hoje. Então eu vou falar dos Ur-Herrit, tá certo? Porque foi ali na cidade de Ur, onde estava Hammurabi, tá certo? Que surgiu ali a normatização dos comportamentos, tá certo? Com a lei do talião, tá certo? A lei do talião era a lei que regulava, sabe, a força, não a força do mais forte, mas assim, uma equidade nos comportamentos, no uso da força, tá certo? Se alguém mata alguém, tá certo? Pela lei do talião, tá certo? Quem matou deveria ser morto, era mais ou menos isso. Mas antes não havia isso, não. Quem matou, sabe, estava matado, tá certo? E não dava direito de vingança, tá certo? Então veja que no começo havia vingança e hoje o que nós temos no sistema é a justiça. E é o sistema que a gente vive, rapaz, o sistema é moderno, o sistema civilizado. Só que lá nos Estados Unidos não tem essa noção de justiça, de segurança jurídica, não tem. Hoje não tem, bicho, sabe? Tá tudo aí de cu pra cima. Veja que o Trump, sabe, procede assim lá no país dele e vem pra cima do nosso aqui com beira, tá certo? Querendo aqui, sabe, invadir o Brasil, colocar um porta-aviões ali no Lago Paranoá, não sei como é que ele vai chegar lá, tá certo? Ou soltar uma bomba atômica aqui na cabeça de cada um de nós, eu não sei como é que vai ser isso aí. Porra, bicho, é assim, sabe? E onde não tem lei, tem a desordem, tá certo? Então veja que a gente veio de uma superação. Da lei da vingança, que era a lei do talião, para a lei da justiça, que é o direito, tá certo? O direito que está hoje consolidado é o direito moderno, tá certo? Eu ia dizer já, vou ficando por aqui, quando já são 28 minutos, tá certo? Mas assim, então veja que o Boaventura ele fala dos Urherrites, tá certo? Que são os direitos originários, e eu penso que quando ele fala disso, ele vai buscar lá o direito que nasceu ali, sabe? A vingança na cidade de Ur, no tempo de Hammurabi, tá certo? E o Hammurabi mandou codificar essa lei para ter mais força, para ter mais visibilidade, tá certo? Mais ou menos como aconteceu no tempo dos romanos, quando houve ali a tábua das 12 leis,
tá certo? Hoje o Pepe Escobar falando das contribuições civilizatórias dos vários povos, quando ele fala dos romanos, ele diz que os romanos deram para o mundo civilizado, sabe, a sua contribuição foram as leis, tá certo? E nesse caso aí eu estou pensando nas leis das 12 tábuas que foram escritas, tá certo? Que ficaram ali, sabe, ferradas em tábuas de metal, tá certo? Da mesma forma como no tempo de Hammurabi, sabe, a lei do talião e outras leis aí que regulavam comportamentos sociais ali para a cidade e reino, essas leis ficaram grafadas, escritas, tá certo? Em tabuletas, tá certo? Que chamaram de cuneiformes, tá certo? Tabuletas de barro, aquela coisa toda, tá certo? Então, assim, o que eu penso é isso. E hoje no mundo o que está faltando é lei, rapaz. Faltando lei não, falta cumprimento de lei, tá certo? E no primeiro, a lei que existe hoje é a lei do lobo, tá certo? Do lobo, sabe, colocado ali de frente do cordeiro, sabe? E a lei do lobo qual é? É sarrar, rapaz, o cordeiro, sabe? Pular na garganta dele e cortar a jugular. É essa a lei que tem. E é essa lei que o Trump tá fazendo valer, rapaz, quando são 29 minutos de vídeo. Eu acho que eu ficando por aqui já chega. Tá certo? Mas eu queria falar o Hertz, tá certo? Mais uma vez dizendo que eu entendo o Hertz mencionados. Eu procurei para ver aqui, sabe, na internet que porra é o Hertz, mas eu não achei, tá certo? E da mesma forma como eu não achei o nome da mulher de Ló, tá certo? Ló foi o sobrinho do Abrão, tá certo? E eles habitavam ali Gomorra, Sodoma, sabe? E Deus se invocou com tanta putaria ali, tá certo? Mas vou deixar para falar de putaria amanhã, quando eu vou abordar a questão da prostituição, da mercadorização de corpos e falar também da prostituição infantil, tá certo? E aí dessas degenerações aí que atingem hoje, sabe, as crianças aí e adolescentes, tá certo? Fico por aqui, digo que meu nome é Ernest, sabe? Quem fala muito dá bom dia a cavalo, eu sou um caboclo falador, rapaz, sabe? Bom dia, caboclo falador, bom dia.